Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Boa noite, graça e paz. Shalom, meus amados, meus queridos. Que nós possamos realmente declarar, gritar, bradar: quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grandes são os seus benefícios nas nossas vidas. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos amparados pelas promessas do Senhor. Muitas vezes nós estamos, vivendo neste mundo, sendo impactados pelas notícias que vêm deste mundo. Hoje,
mais uma notícia que nos trouxe medo, espanto. São Paulo, o estado de São Paulo, entra numa fase mais rígida de restrições, uma fase mais restrita de atitudes e ações. As igrejas serão praticamente fechadas, nós não teremos mais cultos. E, de certa forma, isso hoje me trouxe um impacto, né? Eu estava refletindo sobre isso, eu vim até um pouco mais cedo aqui para casa hoje, pude ler um pouco e estava falando com Deus. E Deus me disse o seguinte: por que é que vocês estão preocupados com o mundo? Por que é que vocês estão preocupados com as coisas deste mundo? Por que é que vocês continuam se preocupando com política, com economia? O mundo jaz no maligno. Eu, inclusive, publiquei, agora há pouco, um flyer, né? Eu dizia o seguinte: Deus não transformou o Egito na terra prometida, mas Deus tirou o seu povo do Egito e os levou para a terra prometida. Muitos de nós têm vivido como se nós tivéssemos obrigação de transformarmos este mundo na terra que Deus nos prometeu. Transformarmos este mundo que está deteriorado, que está perdido, que está envolto à corrupção, ao ódio, à imundície, à imoralidade, na terra que Deus prometeu. Olhe, nós não estamos neste mundo para poder transformar o mundo, mas nós estamos neste mundo para podermos fazer com que pessoas sejam salvas do seu destino. Lembre-se, Noé não conseguiu mudar o mundo em que ele vivia. Ló não conseguiu transformar Sodoma e Gomorra. Paulo não conseguiu mudar Roma. Nem Jesus conseguiu mudar os fariseus. Nós precisamos compreender isso nas nossas vidas, porque muitas vezes nós nos sentimos impotentes, nos sentimos fracos, nos tornamos muitas vezes até incrédulos, porque achamos que nossa oração não está proporcionando mudanças neste mundo. Deus não nos prometeu que transformaria este mundo na terra prometida, mas Deus nos prometeu que nos tiraria deste mundo para nos levar para a terra prometida, para vivermos a eternidade na presença dele. Então, eu creio que nós precisamos mudar um pouco o foco do nosso pensar, mudarmos um pouco o foco dos nossos objetivos. Nós precisamos salvar as pessoas deste mundo, nós precisamos evangelizar as pessoas que estão perdidas, nós precisamos adorar ao Senhor, nos santificarmos e gerarmos um mover dentro das nossas igrejas, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos comportamentos, para salvarmos vidas. Nós estamos brigando com política, brigando com vacina, brigando com isso, brigando com aquilo, e estamos esquecendo de falar do amor de Deus para as pessoas, de pregarmos o Evangelho, de fazermos com que o Evangelho chegue às pessoas que estão clamando, que estão perdidas neste mundo. Então, eu queria que você pudesse refrear, refrescar, trazer à existência de novo aquilo que nos motiva. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um decreto de Deus para as nossas vidas. Nós temos um decreto que estabelece que nós temos uma herança que aponta para a eternidade. A minha herança é o céu, a tua herança é o céu. Nós viveremos o deleite aqui na terra, mas, lembre-se, nós não fomos chamados para mudar o mundo, mas nós somos chamados para levar salvação às pessoas que estão no mundo. Porque o mundo
já tem o seu destino. O mundo será destruído, o mundo será aniquilado e nós precisamos estar focados na nossa salvação, na minha e na tua salvação. Lembre-se, nós não somos deste mundo, nós somos do mundo vindouro, nós somos do céu, nós somos da eternidade. Amém? Deixa eu saudar quem está conosco, né? A Isabela Henrique. Isabela, Deus abençoe você, que você seja de Mogi Guaçu, seja sempre bem-vinda, sinta-se em casa. A Deise Cardia conosco, Marco Antônio de Rio Claro, Deus os abençoe poderosamente. Cissa, Polaco, Breno, Shalom, graça e paz. Pastora Andréia, Deus abençoe a senhora, pastora, sua casa, seu lar, seu casamento, sua família, seus filhos. As gerações estejam sendo abençoadas através da sua vida. Pastora Fran, pastor Marcel, Deus os abençoe poderosamente. A dona Vera Mota também, a dona Vera já chega saudando a gente com alegria, né? Uma ovelha feliz, ovelha feliz se manifesta, saltita. Nós precisamos viver isso constantemente, né? Senão nós perdemos aquilo que Deus decretou para as nossas vidas. A Janaína Ferrari também conosco, o Marco Antônio Bino, lá de Rio Claro. Deus os abençoe poderosamente. A Patrícia Sanches, né? Deus abençoe você, Patrícia, sua casa, o Myron Camargo, Deus os abençoe poderosamente. A Roseli Williams, Deus abençoe você, Roseli. A Beth Calil, Deus abençoe você, Beth, sua casa. Creio que você tem vivido dias na presença, clamado, e os céus estão abertos sobre você. Você viverá o melhor tempo da sua vida, eu tenho convicção disso. A dona Lenice, o Nelson, né? Os pais do pastor Marcel, a voz da Angel, Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. O Polaco, nosso querido Reginaldo, a Regiane Camargo também conosco. Deus possa abençoar cada um de vocês. Meu querido Pedro Pissarra também, Deus abençoe você, Pedro. Deus abençoe Pitangueiras. Deus possa os abençoar poderosamente, né? Que nós possamos, cada um de nós, estarmos vivendo céus abertos. Isso mesmo, dona Vera. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não temos pacto, nós não temos conluio com este mundo, nós não podemos ser influenciados neste mundo, nós precisamos influenciá-lo. Mas eu queria que nós pudéssemos dar até um passo de fé um pouco além, né? Muitas vezes nós queremos debater política, queremos guerrear política, achamos que nós teremos homens que irão ser o salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus. O salvador da pátria é aquele que já derramou seu sangue na cruz do Calvário. Doce ilusão nossa acharmos que esse mundo será transformado. Doce ilusão nossa acharmos ou tentarmos abreviar com que Mateus capítulo 24 aconteça. Mateus capítulo 24 fala dos princípios das dores, do que há de vir para poder preceder a volta de Jesus, para poder preceder a nossa ida para o céu, o arrebatamento da igreja. Nós precisamos viver a escatologia e clamar para que a escatologia seja abreviada, que haja aceleração também na volta de Jesus, que nós também possamos ser instrumentos para salvar pessoas da perdição que há para a condenação deste mundo. O mundo jaz no maligno. Tudo que nós estamos vivendo são consequências da palavra profética liberada através da lei, dos homens e até mesmo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bem, eu quero mergulhar com você no nosso devocional de hoje, que eu creio que nós continuaremos sendo abençoados nessa noite, nós continuaremos vendo e vivendo algo incrível, algo tremendo para as nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer
né? Nós estamos vivendo um decreto de céus abertos, céus de rompimento sobre nós, céus de vitórias, céus de conquistas, céus que nos legitimam a dizer: eu sou uma ovelha do rebanho do meu pastor. O meu pastor é o Senhor que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, que nos protege, que nos guarda, que nos ampara, que faz com que nós possamos saber que ele é um pastor que traz relevância nas nossas vidas, autêntico, verdadeiro, presente e íntegro. Nós somos ovelhas e, como ovelhas, precisamos andar em unidade. Como ovelhas, nós precisamos saber que nós somos conduzidos pelo pastor para que possamos ter descanso, refrigério, para que possamos viver muito bem alimentados, muito bem nutridos, para sabermos que, se tivermos qualquer necessidade de cura, nós seremos curados, mas que também a nossa cura possa nos motivar a viver a santidade e desfrutarmos da identidade que está sobre as nossas vidas. Nós refletimos nesses 3 dias que passou, mais ou menos isso que eu acabei de citar com você. E hoje nós vamos mergulhar numa nova dimensão para que o Salmo 23 possa crescer, florescer nos nossos corações e que nós possamos desfrutar de todos os seus benefícios. Amém? Vamos lá. Salmo 23, verso 1, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei por longos dias na casa do Senhor. Amém? A Sibeli chegou, diz que ela está indo lá para o Culto Flow. Vai ser uma bênção o Culto Flow, Sibeli. É um modelo de culto que o pastor Luiz Gustavo trouxe à existência para nós, uma revelação de Deus que ele teve. Nós temos feito aqui também em Bauru, Culto Flow, e o apóstolo André trouxe este modelo de culto aí para vocês. Creio que vai ser tremendo. Deus irá vos invadir e vocês desfrutarão de um momento sobrenatural na presença de Deus. Amém? Eu queria hoje, com vocês, refletir bastante, né, neste verso 4 de Salmos, né? Diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. A primeira questão que nós precisamos refletir: quem tem conduzido as nossas vidas? Quem tem nos orientado? Quem tem nos guiado? Existem algumas hipóteses quando nós refletimos sobre isso. Eu tenho sido conduzido pelas minhas vontades? Eu tenho sido conduzido pelo meu ego? Pela minha vaidade? Pela minha inteligência? Eu tenho sido conduzido pelo meu achismo? Eu tenho sido conduzido pelo meu eu? Quem tem me conduzido? Se quem me conduz tem propriedade para garantir a minha segurança, eu estou seguro. Porém, se alguém ou algo, alguma coisa que está me conduzindo não é forte, não é preparado, não é
expert não tem atributos para poder garantir a minha segurança, a minha integridade, eu preciso me preocupar. Mas veja o que o salmista nos revela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande por um território sombrio, por um território tenebroso, ainda que eu viva com dificuldade, ainda que eu enfrente problemas, ainda que haja na minha vida dificuldades para compreender os destinos que estou sendo conduzido, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque quem está conduzindo é o bom pastor. Quem está conduzindo é Deus. Quem está fazendo com que as coisas aconteçam na vida é o Senhor. É por Ele, é para Ele que as coisas estão sendo motivadas. É por Ele e para Ele que nós estamos olhando. Nós estamos sendo conduzidos pelo pastor. Nós estamos sendo conduzidos por um caminho de verdade. Agora, preste atenção, né? Muitas vezes nós pensamos, nós achamos que o Senhor está conduzindo as nossas vidas, mas nós não deixamos que o Senhor conduza as nossas vidas. E nós fazemos escolhas erradas. Caminhamos por caminhos errados, por caminhos tortos. Muitas vezes nós perambulamos pelo caminho da vida. Esquecemos que nós precisamos gerar intimidade com Deus. Precisamos olhar para a sua palavra. Precisamos olhar para o seu ensino. Lembre-se, o Senhor tirou a nação de Israel do Egito. O Egito foi um marco de libertação, de transformação, de um rebanho que é conduzido pelo Senhor. Mas aquele povo que foi liberto do Egito, que foi visivelmente protegido pelo Senhor, suprido nas suas necessidades, teve uma dificuldade muito grande de ser conduzido por Deus, o bom pastor. E mesmo assim, que aquele seu coração endurecido, eles não conseguiam saber, não conseguiam entender, não conseguiam ver a liderança que o Senhor queria colocar sobre eles, para que eles pudessem alcançar a promessa nas suas vidas. Quantas vezes nós não estamos nos comportando como aquela nação de Israel que viu sinais, que desfrutou das bênçãos, que sabia qual era a promessa, mas vivia com seu coração endurecido, achando que com a força do seu braço ela conseguiria ter êxito e deixando com que o Senhor pudesse ser rejeitado na sua vida, ser rejeitado nas suas vontades. Uma geração que se perdeu porque não soube compreender o destino que Deus estava prometendo para eles. Muitas vezes nós precisamos compreender que não é fácil seguirmos o nosso pastor, seguirmos o bom pastor, seguirmos a palavra. Pode não ser fácil, mas é tudo o que nós precisamos nas nossas vidas. É tudo o que nós devemos almejar nas nossas vidas. É tudo o que nós devemos querer nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos ser confrontados nas nossas emoções contrárias à dependência da cruz. Hoje, eu estava conversando com um discípulo, e o discípulo me dizia assim: pastor, existem 3 coisas que são inimigos nossa neste mundo. Eu disse, sim, você tem razão. 3 coisas são os nossos inimigos deste mundo: o nosso ego, o nosso eu, o mundo e Satanás. São 3 coisas que são adversários contra a nossa salvação.
3 coisas que lutam conosco para que nós não tenhamos as bênçãos do Senhor. E essa pessoa me dizia: Satanás não tem mais jeito. Satanás não tem mais condição de ser salvo. O mundo jaz no maligno. Também não tem mais condição de ser salvo. Sobrou eu salvar a minha vida, o meu ego, o meu eu, a minha vontade. Sim, eu disse a ele, é essa a essência do Evangelho. É essa a essência que Jesus fala: você quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando nós falamos negar a nós mesmos, está dizendo o seguinte: não é mais a tua vontade, não é mais a minha vontade que prevalecerão, mas é a vontade do nosso bom pastor. É a vontade do Senhor que está nas nossas vidas. E muitas vezes nós não vamos compreender o que está acontecendo, mas nós precisamos apenas confiar que nós seremos conduzidos a um lugar onde o Senhor preparou para as nossas vidas. Essa é a essência, essa é a vida de uma ovelha que pertence ao rebanho do Senhor. Isaías 53, verso 6, diz assim: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós somos salvos pelo bom pastor. Nós estávamos como ovelhas perdidas, como ovelhas que buscavam e não conseguiam encontrar, desorientadas. Mas o Senhor nos resgata, o Senhor nos abençoa, o Senhor traz à existência nas nossas vidas um resgate. E quando nós compreendemos que nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para aquilo que nos assola, nos traz medo, não devemos olhar pelo vale escuro. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Então, olhe, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para aquilo que está ao meu redor, eu vou manter o meu foco firmado naquele que está me conduzindo, naquele que está mostrando o caminho para a minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós somos resgatados por Ele, nós somos amparados por Ele, nós estamos sendo protegidos, guiados e supridos pelo Senhor nas nossas vidas. Nós fazemos parte deste rebanho de Deus, nós pertencemos ao Pai, nós somos uma nova criatura, nós somos algo que Deus separou para vivermos a santidade. E isso está associado com o que eu falei há pouco no início da nossa live, que nós temos que buscar o foco correto para as nossas vidas. Um foco de sermos um rebanho que vive a santidade, que vive a santificação, que vive o propósito e que se reproduz, e que tem frutificação, e que é frutífero. Quantas almas nós já ganhamos para Jesus este ano? Quantas vidas nós tiramos do mundo e trouxemos para a luz? Quantas vidas nós salvamos da condenação eterna e trouxemos para a salvação eterna? Como nós aprendemos que um rebanho é o precioso tesouro que o Senhor tem aqui na terra, nós vamos dar valor àquilo que nós temos: a cruz, o sangue vertido na cruz, a redenção, a remissão dos nossos pecados, a salvação que veio através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Quantos de nós sabemos quem somos em Cristo?
Quantos de nós sabemos a promessa que está nas nossas vidas, mas não estamos dependendo de Deus nas nossas vidas? Não estamos nos rendendo a Ele em adoração. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei. Eu serei totalmente dependente do meu pastor, dependente da palavra, dependente daquilo que Deus quer fazer na minha vida, para o caminho que Ele quiser me guiar. Eu serei guiado. Ele restaura para que nós possamos ter um novo encontro com Ele. Ele nos restaura para nós sermos sarados, curados. Olhe, quando o salmista diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o salmista está nos dizendo que nós teremos momentos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, que muitas vezes parecerão um vale sombrio, um vale de morte. Mas ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, é tempo de enfrentamento, é tempo de você enfrentar os desafios decorrentes do processo que vai te levar até o destino final. Até o destino final. O nosso pastor está nos conduzindo a um destino final. E muitas vezes nessa trajetória, nessa caminhada, nós vamos encontrar territórios abençoados. Mas às vezes nós vamos encontrar caminhos pedregosos. Nós vamos encontrar vales tenebrosos, o vale da sombra e da morte. Mas o que o salmista está nos dizendo é: ser forte, tenha uma promessa, ser forte, tenha uma palavra profética sobre a sua vida. O tempo vai te provar, os testes irão acontecer, a sua prova, a sua aprovação será um tratamento para que você esteja preparado e capacitado para quando você chegar no lugar, para quando você atingir o teu destino, você possa dizer: o meu pastor me trouxe até aqui, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua jornada, e eu fui uma ovelha fiel, eu fui uma ovelha obediente, eu fui uma ovelha que não olhei para a direita, não olhei para a esquerda, eu renunciei o meu ego, eu renunciei o meu eu, e eu caminhei seguindo o meu pastor. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas das nossas vidas cristãs, a nossa trajetória vai ser um mar de rosas, as coisas vão acontecer no estalar de dedo e tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado. E nós temos medo e nós temos dificuldades de enfrentar os nossos processos de libertação, de cura, de transformação, de renúncia. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, mas nós precisamos renunciar ao nosso eu, o nosso ego. E muitas vezes isso é um processo que nós teremos que desconstruir tudo o que nós éramos para nos tornarmos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu queria citar um exemplo para você. Um dia, Davi foi ungido por Samuel. Samuel entra na casa de Jessé, procura por um rei e encontra Davi. Davi recebe a unção sobre a sua cabeça, recebe o decreto que ele tinha sobre ele: você será rei da nação de Israel. Eu lhe pergunto, o que aconteceu com Davi depois daquilo? Davi recebe um decreto, Davi recebe uma palavra profética, Davi recebe o comunicado que os céus estavam abertos sobre ele e que ele seria o rei da nação de Israel. Porém, Davi sai daquele lugar, sai da presença de Samuel e continua sendo um pastor de ovelhas. Continua fazendo aquilo que ele fazia.
continua sendo o pequeno Davi. Continuava cuidando do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhinhas do seu pai, protegendo as ovelhas dos leões, dos ursos, dos predadores. Sabe por quê? Existe um processo nas nossas vidas que nós precisamos respeitar. Existe um tempo determinado por Deus nas nossas trajetórias, que é um tempo em que Deus vai fazer com que as coisas se consolidem nas nossas vidas. Esse tempo, esse processo de formação é o período mais importante das nossas vidas. Lembre-se, existe um projeto de Deus para a sua vida. Quando nós vamos fazer uma construção, quando nós queremos construir a nossa casa, nós fazemos um projeto. Existe algo de Deus para você, um projeto. Assim como existe um projeto de uma casa, um desenho, um esboço, um croquis. Quantos quartos vão ter, quantos banheiros vão ter, qual a altura do pé direito, qual o tipo de telhado, qual o tipo de construção. Porém, isso não é o destino final ainda, a casa não está pronta. E aí, a casa, aquele projeto, começa a ser construído. Mas para que ele tenha êxito, primeiro se forma o alicerce. Primeiro as fundações são feitas, primeiro as brocas são escavadas, primeiro as ferragens são instaladas, primeiro os baldrames são construídos, para que depois o projeto saia, cresça, apareça e se torne concreto. Muitas vezes, o tempo em que se leva para fazer o alicerce é maior do que o tempo que se leva para formar a construção e trazê-la ao acabamento. Muitas vezes, esse processo de caminhada das nossas vidas, ele vai ser muito mais intenso, muito mais longo, muito mais efetivo, para que nós nos tornemos capazes, capacitados, possamos ter um alicerce forte, rígido, do que o tempo que vai levar para as coisas aparecerem. Porque é muito fácil uma pessoa chegar e dizer para nós assim: nossa, como você mudou, como você se transformou, como que você está diferente, e não conseguir compreender o preço que nós pagamos para podermos alcançar aquele novo tipo de vida, aqueles novos hábitos, aquele novo estilo de comportamento, aquele novo ser que um dia morreu para o mundo, para nascer para a vida. Morreu para suas vontades naturais, para poder fazer a vontade de Deus. Morreu para o seu eu, para que ele pudesse ser cheio da presença de Deus. Lembre-se, o processo nas nossas vidas fará com que nós sejamos instruídos para vivermos o sobrenatural. Olha, Adão foi criado por Deus sem enfrentar o seu processo. Adão foi criado, nasceu da palavra de Deus, nasceu da glória de Deus, nasceu do sopro de Deus nas suas narinas, nasceu pronto. Adão fracassou porque não enfrentou o seu processo. Você vai enfrentar os seus processos, você vai enfrentar a construção dos seus alicerces, você estará pronto, você estará preparado, porque Deus não quer que você fracasse, Deus quer que você seja capacitado, Deus quer que você viva, Deus quer que você viva a plenitude da tua maturidade, do teu aprendizado, um processo que gera alinhamento, um processo que gera transformação, um processo que gera amadurecimento, um processo que traz à existência uma nova vida. Você foi chamado
para viver na presença do Senhor. Você foi chamado para ser conduzido pelo pastor. Você foi chamado para saber que mesmo que você olhe para a direita, que você olhe para a esquerda e veja as circunstâncias, você não vai se motivar, você não vai se influenciar pelas circunstâncias, porque você sabe que o teu pastor está te conduzindo para uma terra prometida, que o teu pastor está te conduzindo para um lugar de regozijo, para um lugar de bênção, para um lugar sobrenatural. Assim será sobre você, assim será sobre a sua vida, assim será sobre a sua descendência. Você é um homem, uma mulher que tem uma identidade. Você é ovelha do rebanho do Senhor. Você é um filho de Deus, restaurado, curado, cuidado pela presença. Lembre-se, lembre-se. Isso é muito importante a gente sempre ressaltar. A presença de Deus nos traz a segurança. A presença de Deus está falando assim: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, eu não vou ter medo. Não importa o que esteja acontecendo, eu vou ter segurança. Não importa o que esteja acontecendo, eu sei que o Senhor é maior. Eu sei que o teu nome, Senhor, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, onde o impossível se torna possível, onde o território do improvável é o território que o Senhor caminha, onde a tua presença vai me trazer confiança. Olhe, quando nós estamos ao lado de alguém importante, como nós nos sentimos? Quando nós estamos ao lado de alguém que você fala assim, olha, essa pessoa me traz segurança. Nós nos sentimos confiantes. E quando nós nos sentimos confiantes, essa segurança que gera confiança remove o nosso medo. E nós não vamos ter medo do que vai acontecer, nós não vamos ter medo daquilo que está por vir. Quando nós compreendemos que a confiança gerada pela segurança tira o medo, remove o medo, nós estamos prontos para gerar em nós algo chamado inteligência emocional. Nós vamos saber controlar as nossas emoções, nós vamos saber controlar o nosso crescimento, nós vamos saber controlar a nossa capacidade, nós vamos saber controlar o nosso nível de maturidade, o nosso nível de renúncia para alcançar aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Quando nós temos condições de viver em segurança, nos sentimos seguros, nós vamos ter propriedade para avaliar o nosso comportamento, sermos críticos, avaliarmos as críticas que recebemos. Nós teremos condições de dominar as nossas emoções sem vaidade, sem presunção, sem nos sentirmos rejeitados, como que eu posso dizer, desamparados ou muitas vezes colocados de lado. Nós aprenderemos a trabalhar as emoções negativas da nossa vida, porque nós sabemos que nós temos a segurança que vem do Senhor. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele que nos protege. Nós teremos uma autoconfiança, porque nós temos o domínio das nossas emoções. Nós saberemos lidar com as pressões. Nós sabemos expressar o medo. Nós sabemos expressar também sem medo de ser feliz. Existem muitas pessoas que, por não serem seguras, têm medo de falar, têm medo de dizer não. Nós, como ovelhas do Senhor, temos a proteção dele. Ele está conosco. E nós faremos com que isso tudo seja uma virtude para as nossas vidas. E olhe, Jesus um dia prometeu aos seus discípulos que eles deveriam ensinar essas coisas que nós estamos aprendendo hoje e que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Você está aprendendo?
Você está trazendo à existência isso? Você está trazendo à existência o poder que tem na palavra de Deus? Então creia que o Senhor está junto com você, caminhando nos seus momentos de alegria, caminhando nos seus momentos de dificuldade, caminhando nos seus momentos de aflição, te amparando, te aconchegando, te consolando, seja qual for as suas aflições. O Senhor está contigo. O Senhor está lhe abençoando. O Senhor está transformando a sua vida. O Senhor é por você. Quando você estiver alinhado com Ele, seguindo pelo caminho que Ele tem determinado, creia que Ele estará lhe abençoando. E aí, o salmista conclui esse verso dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu perguntasse para você hoje, o que é um consolo? Como você poderia me responder? O que é você se sentir consolado? Eu diria para você que consolo é a gente saber que nós teremos paz mesmo vivendo guerras, que nós teremos sossego mesmo vivendo a agitação. O Senhor nos consola, o Senhor nos abençoa, o Senhor traz à existência nas nossas vidas muitas vezes aquilo que nós não estamos vendo. E aí ele fala assim: porque existe uma vara e porque existe um cajado. A vara é o que o pastor usa para poder caminhar, para poder trazer a direção. É um instrumento usado para auxiliar na caminhada. É pela vara que nós somos guiados. É pela vara que temos o direcionamento. É pela vara que temos o alinhamento. É pela vara que nós alcançamos o destino. É pela vara que nós sabemos que existe uma luta, mas que nós seremos vencedores. Lembram de Moisés? Quando levantava as suas mãos, quando levantava a vara, Arão guerreava e conquistava e era vitorioso. A vara é um instrumento que aponta para a vitória, é um instrumento que aponta para o destino, é um instrumento que aponta para a conquista, é um instrumento que nos move rumo à nossa salvação, rumo à nossa santidade, rumo ao reino dos céus. Por quê? Porque a orientação do pastor é para que haja promessa, para que haja decreto, para que haja vida com Deus, para que seja uma vida de intimidade, de santidade, em obediência à lei, porque a lei vai nos trazer proteção, vai nos trazer revestimento, vai nos trazer propriedades para lutarmos contra os dias maus, contra os dias ruins. Nós temos um pastor que nos guia, nós temos um pastor que nos abençoa, nós temos um pastor que tem uma vara na sua mão e que tem nos apontado o nosso destino, a terra que mana leite e que mana mel. Leite e mel na terra abençoada para as nossas vidas. Mas esse pastor também tem um cajado. E aí vem um dos segredos. O cajado, ele é usado para poder resgatar, para poder restaurar o rumo, para poder corrigir rotas, para poder disciplinar, para poder trazer para perto. E eu espero que o Espírito Santo esteja tocando na sua vida, para que você possa cada vez mais se aproximar dele, se aproximar para que ele possa andar juntinho, que você possa seguir os seus passos a todo tempo e a todo instante. Existe uma frase, quando nós falamos de discípulo e discipulador, que diz assim: todo discípulo deve se sujar
com a poeira dos pés do seu discipulador. Toda ovelha deve se sujar com a poeira dos passos do seu pastor, andando junto, caminhando junto, estando junto, vivendo o destino, vivendo a direção correta. Sabe? Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender por que Deus nos corrige. E eu queria te levar para um texto que eu gosto demais, tremendo. Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige os que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem Deus não corrija como pai? Mas, se extrai sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais a Deus dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu querido, em suma, o pai que ama corrige. O pai que ama traz o rumo. O pai que corrige ama o seu filho, porque ele não quer que o seu filho se perca. Nós temos um Pai Celestial que muitas vezes vai usar as coisas naturais deste mundo para corrigirem as rotas erradas que nós temos caminhado. As rotas erradas que nos levarão ao vale da sombra e da morte, e que muitas vezes o cajado será aquilo que irá nos retirar desta rota equivocada de perdição, de pranto, de choro, de dores. João 10, capítulo 10, versos 14 e 15, diz assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Olha que tremendo para as nossas vidas. Que tremendo para você. Que tremendo para mim. Quando nós caminhamos, nós somos conhecidos e nos fazemos também ser conhecidos. Nós o conhecemos e ele nos conhece. Ele é o pastor e conhece cada uma das suas ovelhas. O Senhor te conhece. O Senhor te abençoa. O Senhor sabe que você tem as suas dificuldades, tem os seus medos. Mas hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós: confie em mim, porque existe um rumo. Existe uma vara que está nos guiando. E se porventura você se desviar para a direita ou para a esquerda, também existe um cajado para que você seja alinhado debaixo de uma proteção, debaixo de uma guarda, debaixo de uma verdade. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Queria que você pudesse orar comigo hoje. Queria que você pudesse apresentar diante de Deus todos os teus medos, todos os teus vales, tudo aquilo que é assombroso aos teus olhos, porque hoje você vai estar enfrentando os teus processos de transformação para poder ser capacitado, para poder ter um alicerce sólido, para que a construção de Deus apareça.
e você viva dias de glória, dias de bênção, dias de provisão, dias de prosperidade, dias alinhados com a presença. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na sua presença, Senhor. E eu te peço, Pai, hoje é dia de conhecermos a tua vara e de recebermos o teu cajado. Pai, que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai, que em meio a crises, aflições, nós possamos encontrar a paz, porque o teu é o consolo. Pai, que em meio às turbulências, às tempestades, nós possamos saber que existe a bonança, porque o caminho quem tem guiado é ti, é o Senhor. Pai, refrigera a nossa alma. Pai, que nós possamos olhar para o bom pastor, olharmos, Senhor, para o norte que o Senhor tem nos dado. E mesmo que se estivermos andando por um vale sombrio, de morte, tenebroso, nós não venhamos a retroceder, nem a pensarmos em desistir, porque nós sabemos, Senhor, que a tua palavra profética, os teus propósitos, são aquilo que nos traz a existência, a vida eterna. Santifica, Senhor, cada um de nós. Perdoa nesta noite, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões. Fale aos nossos corações, meu Deus, para que nós possamos verdadeiramente estarmos alinhados contigo. Pai, que a palavra profética de céus abertos seja revelada e continue prevalecendo nas nossas vidas. Céus abertos nos dizem, nos implicam que temos um pastor e nós te seguimos, Senhor, como o pastor das ovelhas, como a porta das ovelhas, como aquele que traz à existência a vida para que nós tenhamos vida. Pai, nos abençoe poderosamente. Abençoe nossa noite, abençoe nossa vida, abençoe nossa família. Pai, eu também clamo a Ti. Abençoe, Senhor, salva, cura aqueles que estão desesperados, atingidos ou impactados pelo Covid, por doenças e enfermidades. Pai, que as Tuas mãos gerem restauração, gerem cura. Sara, Senhor, esta nação. Pai, nós não somos deste mundo. Nós não vamos lutar para que este mundo seja transformado. Mas eu te peço, Senhor, que nós possamos levar salvação àqueles que têm sofrido, que têm chorado. Usa-nos, Senhor, para levar vida, para levar decretos benignos e de salvação àqueles que estão chorando. Pai, sara os perdidos, sara, Senhor, os comportamentos. Pai, que nós sejamos luz e sal neste mundo para trazermos, meu Pai, uma multidão de salvos até a Tua presença. Assim seja, em nome de Jesus. Ovelhas curadas, saradas, um rebanho pronto para frutificar e multiplicar. Assim seja sobre cada um de nós. Amém, amém e amém. Daniel chegou também. Deus abençoe você, Daniel. Deus possa abençoar a sua casa. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa falar a cada um de nós, né? Daniel, discípulo de São Manuel. Deus abençoe você, Daniel. O André também chegou. André, Deus o abençoe poderosamente. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Deus os abençoe. A Márcia, Lene também. Deus abençoe, Márcia. Amanhã nós vamos terminar. Creio que amanhã dê para terminar o estudo desse Salmo 23. E lembrando para você, né? Salmo 23 fala da bênção que nós temos por sermos um rebanho. Amanhã, dia
de Shabat, né? Dia de refrigério, eu creio que nós veremos a glória de Deus. Mantenha-se firme, mantenha-se focado. Lembre-se, nós já refletimos sobre isso. Guarde as janelas da sua alma. Guarde seus olhos, guarde seus ouvidos. Não se contamine pelos decretos do mundo e não ache que o mundo está errado. Não. O mundo está certo. Ele está agindo pela certeza que ele tem do comportamento que ele deve ter. É um comportamento que é a antítese do que Deus tem para nós. Porém, é o rumo que este mundo decidiu seguir, que as pessoas que estão neste mundo decidiram caminhar. Nós temos que tentar levar salvação às pessoas, porque não existe salvação para o mundo. O mundo jaz no maligno. Bem? Guarda as janelas da sua alma. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Se encha de fé e de esperança. Meus queridos, nos vemos amanhã às 19 horas. Graça e paz a cada um de vocês. Que o Senhor, o nosso Deus, o nosso bom pastor, possa nos guiar, nos proteger, nos livrar de todos os males, pela honra, pela graça e pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração, graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar